Oi, pessoal. Bom, hoje a gente vai trabalhar com um elemento, né, que a gente já tinha visto ali na teoria, que são os cortes, tá? Então, vocês têm a planta, né, prontinha. Eu tô colocando ali uma orientação para vocês colocarem as cotas também junto, tá? Eu tinha colocado lá no vídeo que vocês não precisariam colocar as cotas, porque depois a gente vai fazer uma ampliação e tal, mas agora eu vou colocar para vocês a orientação da cotagem, e aí vocês já podem colocar, tá? Bom, então assim, a gente tem a planta, né? Vocês têm a planta ali colocadinha, dá mais uma luzinha aqui, já pronta, e aí vocês deixaram o espaço para os cortes, tá? O que que a gente tem que entender? Isso aqui é um corte horizontal, certo? E agora nós vamos fazer cortes verticais. Então, a gente sempre tem que marcar na planta onde que está indo o nosso corte, isso no arquitetônico. Porque quando a gente faz isso no interiores, a gente vai estar trabalhando cada um, né, dos espaços individualmente e a gente vai trabalhar com vistas. No mínimo, a gente trabalha duas vistas, tá? Eu acho importante sempre fazer todas. Então, por exemplo, se eu estou desenhando o quarto, né, o dormitório, eu vou fazer a vista para lá, a vista para cá, a vista para cá e a vista para lá. Então, assim, 4 cortes, tá? Para eu conseguir entender todo o espaço. Bom, no arquitetônico, normalmente se faz 2, para se estabelecer, né, as dimensões e as relações de altura. Então, assim, vocês vão ver que vai estar marcado o corte com uma linha traço, ponto bem forte. E aqui a orientação para qual eu estou olhando, né? Então, eu estou cortando aqui e estou olhando para lá, né? Na planta. Então, imaginem isso aqui uma caixinha e eu estou passando aqui uma lâmina e estou olhando para lá, tá? Então, assim, o que, que vai aparecer aqui, né? O corte das paredes, tá? Ó, alinhadas, parede 1 cortada, parede 2 aqui também em corte, que tá a porta, parede 3 ela só está em vista, parede 4 em corte. Aí o que, que vai acontecer? Ó, aqui eu tenho uma parede cortada, aqui eu tenho uma parede com uma porta cortada, aqui eu tenho uma parede em vista. E aqui eu tenho a outra parede cortada. Aqui eu tenho janela em vista, porta-balcão ou porta-janela em vista, janela da lavanderia em vista também, né? Cuidem aqui os peitoris que estão lá, né, indicadinhos naquele PDF da NEL, né, do original. Então, ali vocês têm peitoril, altura da janela, altura da porta, peitoril, altura da janela. Bom, tem umas outras linhas que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Essa linha aqui, que eu tô fazendo aqui do lado, é a visão dessa quina aqui desse shaft, tá? Então, essa quina eu enxergo aqui, né, como uma linha. Essa paredinha aqui, tá aqui, ó. Tá? Eu tô enxergando as coisas de pé agora. Essa linha aqui, que é desse pilar aqui, que tem esse dente no dormitório, tá em vista lá, ó. Certo? Tô enxergando lá. Bom, quando a gente faz essa vista aqui é mais fácil, né? Agora a gente tem que fazer esse corte aqui. Esse corte aqui tá alinhado aqui, eu tô passando na porta-janela da sala e na porta de entrada do apartamento por esse traço ponto linha aqui bem grosso. E aí tô olhando para lá, tá? Então eu tô cortando aqui e olhando para lá, né? Bom, então assim, o que que vai aparecer aqui, ó? Eu tenho que fazer este movimento. Então aqui é a minha sacada, né? Então eu vou medir isso aqui e vou colocar aqui. Essa aqui é a parede que tem a porta janela, a porta balcão, ó, tá? Essa aqui é a vista, ó, tô indo para lá, ó. É a vista dessa parede aqui, né, da sala, aqui, tá aqui.
certo? Então, essa quina tá aqui. Depois, lá no fundo, eu tenho a parede da cozinha, aparecendo lá, tá? Isso aqui é a churrasqueira, certo? Aqui é a quina do lavabo, ó, e a porta do lavabo, certo? E aqui eu tô cortando, então, a porta de entrada e a parede de entrada, aqui. Certo? Então, assim, eu fiz um risquinho embaixo só para fazer uma representação de piso, né? Porque no desenho arquitetônico ele vai aparecer. Mas normalmente nos nossos de interiores não tem essa necessidade, a menos que vocês queiram trabalhar com degraus e tal. Algumas coisas a gente tem que notar. Eu não coloquei nesse aqui, para ficar mais simples para vocês, tá? Mas normalmente essa partezinha aqui da sacadinha, né? Ela é um pouquinho mais baixa do que aqui, porque se chove, né? Não entra lá dentro. Então, normalmente a gente tem aqui um degrauzinho na sacada, tá? Vocês vão ver isso na vida prática de vocês. Aqui eu não coloquei porque a gente tá trabalhando de uma forma mais simples, só para vocês entenderem, tá? A gente não precisa fazer um desenho arquitetônico, né? Executivo. Mas para que vocês possam entender como funciona, tá? Então, este corte aqui, eu tô olhando aqui de pé e tô indo para lá, tá? E este corte aqui eu tô elevando aqui, certo? As medidas das janelas vocês têm lá no PDF original, tá? Então, sempre lembrem, né? Largura, altura, peitoril. Sempre vai estar colocado no projeto arquitetônico, certo? E aí é só ir encaixando, né, e fazendo os cortes. Bom, graficação. A gente trabalha a 0,7 naquilo que está cortado. Então, o que está cortado aqui? Esta parede vai bem forte, este pedacinho de parede vai bem forte e esta parede vai bem forte, tá? Isso aqui vai 0,7. Aqui no meio, eu vou colocar 0,5, tá? E o resto tudo fica em 0,3. Aqui, 0,7, 0,7, 0,7. 0,5 e 0,5, tá? Vocês podem reforçar, né, em cima e embaixo, assim, fazer o quadro com a 0,7 para ficar mais fortinho, que nem eu fiz aqui. Eu fiz, né, como se fosse a laje embaixo e a laje em cima, tá? Para ficar mais forte. Mas é isso aqui. Então, a 0,7 para aquilo, para a estrutura cortada, a 0,5 para as esquadrias cortadas, tá? E a 0,3 em todo o desenho. Então, vocês vão começar com a 0,3 e quando estiver tudo pronto, aí vocês vão reforçar, certo? Isso aqui é mais para vocês entenderem mesmo como funciona e para que vocês comecem a conseguir enxergar as coisas, né? Mesmo que de uma forma bidimensional, a gente aqui está trabalhando o tri, porque a gente está trabalhando aqui largura e profundidade, e aqui a gente está trabalhando a altura. Então é bastante importante isso, né? Para que a gente comece a entender como vai funcionar o 3D, tá? Então, vocês vão seguir aqui as instruções e vão montar, então, né, os cortes de acordo com o que eu estou marcando aqui. Vocês vão marcar direitinho na planta e vão fazer essas elevações para que vocês consigam entender como funciona. Por exemplo, se tivesse um forro de gesso aqui, nós trabalharíamos então, né, com uma outra linha colocada aqui, fazendo um rebaixo, né, e traçando aqui duas linhazinhas bem finas com a 0,3, tá? Porque ele é bem fino, certo? Então, a gente pode fazer representação, sim, de um rebaixo de forro aqui, certo? Só que a gente tem que lembrar que existem medidas mínimas, né? Para que a gente possa usar um forro de gesso. Então, cuidem, né? Espaços de permanência em que a gente fica muito tempo, como dormitórios e salas, a gente só pode ter 2,40, né, de altura, a gente não pode ter menos do que isso. Nas cozinhas e banheiros, a gente pode ter 2,20, né, livre. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho isso. Tá bem?
Até mais!